Olá Brasil, olá você aí de casa! Chegou mais um dia de falar de Shogun e eu estou impactada com o rumo que a série tá tomando, gente. Eu não sei o que balançou mais nos últimos episódios, se foi o plot twist ou os terremotos. Hoje a gente vai falar dos episódios 5 e 6 da série, que saiu agora na última terça, então tem spoiler sim. Primeiro eu vou falar do 5, aí eu aviso quando eu começar a falar do 6, caso você queira ver picadinho. Inclusive, se você tá aqui perdido, não começou a ver a série ainda, pelo amor de Deus, gente, recomendo muito. Essa série é aposta forte aí pra temporada de premiações. A série está muito boa mesmo. E no primeiro vídeo aqui da nossa jornada de Shogun, eu expliquei um pouco mais do contexto histórico e tal, então tem um vídeo sem spoilers pra quem quiser ainda entender melhor do que é e tal, então vou deixar o link aqui na descrição também. Lembrando que tem episódio novo da série toda terça no Star Plus e no Disney Plus também, então vamos lá, vamos começar falando do episódio 5, chamado Domado pelo Punho. Então, chegamos no meio da temporada de Shogun, e esse episódio, gente, é uma aula de série, assim, porque é um capítulo que fecha várias pontas que estavam soltas lá desde o começo. Então, metáforas, pequenas pistas que foram jogadas aí desde os primeiros episódios. E agora, como um bom capítulo de meio de temporada, ele escancara tudo pra gente, entrega reviravolta pra gente continuar querendo assistir e leva a série pra um novo rumo. Então, assim, ó, lindo! E nesse episódio teve menos coisa acontecendo por baixo dos panos e muito mais revelações diretas, que eu amo. Como a gente já tinha teorizado, o Toranaga realmente voltou rapidinho pra Ajiro quando ele soube dos ataques de canhões e tal, e a gente vê ele conversando com o espião dele em Ajiro, que é o Murage. Ele seria meio que um pescador e ele é católico, ou pelo menos finge que é católico, né, porque ele tá com o crucifixo ali. Será que isso é um disfarce dele, né, pra ficar ali disfarçadinho no contexto político, né? E o engraçado é que se você piscou e perdeu, gente, ele mandou vários recados antes aí durante a temporada. Se você tava achando que ele era figurante, ah lá, reviravolta pra você. E claro, o outro olhar que o Toranaga tem em Ajiro é o da própria Mariko, né, que ficou anotando tudo ali que rolou com o Blackthorn, né, naquele tempo. E aí ela dá um diário pro Toranaga. E assim, né, gente, a guerra está vindo mesmo, né, vem aí. E uma coisa que eu achei interessante é que o Toranaga tá achando bom que provocaram o inimigo, porque atacar Osaka, que é o palácio murado, ia ser muito mais difícil. Então é melhor que o inimigo venha até nós, né? Porque aí a gente fica aqui esperando de boa. E ainda o Toranaga tá tentando entender quem foi o culpado pela treta toda, porque ele não acha que o filho dele teria capacidade de ter tido essa ideia sozinho. O Nagakado até tenta explicar pro pai dele e tal, mas o pai dele nem quer ouvir, dá uma berrada assim. E aí eu fiquei pensando, será que o Toranaga realmente achou uma boa ideia isso, de o inimigo vir? Ou ele tá disfarçando só pro filho dele não achar, sei lá, tá sendo estratégico? Comentem aí. Mas assim, de qualquer forma, ele achou um ótimo pretexto pra promover o Omi e deixar o Yabushiji ainda mais pistola, né? Que eu amo, né, gente? Qualquer oportunidade pra ferrar com o Yabushiji, eu tô dentro. E um detalhe importante, que apesar de eu não gostar dele, o Yabushiji já sacou que tem um espião ali do Toranaga e ele não consegue descobrir quem é, né? Mas no fim, gente, eles conseguem virar o jogo porque eles falam pro Yabushiji que o espião era o jardineiro do Blackthorn que morreu nesse episódio, já vou falar dele. Então assim, não, o espião era aquele cara que morreu. Pra que isso? Pro Yabushiji não ficar mais procurando o espião, né? E o espião vai ficar espionando em paz. Então vamos falar o que rolou na casa do Blackthorn, que foi muito rápido, né, gente? O jardineiro apareceu lá, figurante, pá, morreu. O Blackthorn tinha ganhado o tal do fazão de presente, ele deixou o bicho apodrecendo lá na porta. Aliás, não entendi por que, alguém comente aí por que ele fez isso. E ele falou, ninguém mexe. Só que o negócio tava podre, gente, tava incomodando, tipo, o país, a série inteira já tava incomodada, e o jardineiro foi lá e deu fim nele. E aí a Fuji matou o jardineiro, simplesmente. Por quê? Porque ela estava obedecendo ao dono da casa. Só que assim, nem eu e nem o Blackthorn estávamos achando que eles iam levar tudo ao pé da letra, né? Muito tenso. E aí também achei interessante que o jardineiro tinha se oferecido pra fazer isso, porque ele achou que ele tava velho, não tava bem de saúde. Então vou morrer logo, porque ele sabia que ele ia morrer. Só que ele fez, tipo, um sacrifício em prol... Eu fiquei chocada. E detalhe que a Mariko falou que não vai mais ficar de papinho com o Blackthorn, né? Porque o marido dela voltou pra série. Então, assim, não duvido que rolem mais confusões, porque ela não vai ficar explicando pra ele, né? Então, né, já que falamos do marido, vamos falar da volta dos que não foram, né? O que foi o marido da Mariko chegando lá, gente? Eu fiquei assim... É o quê? Chocada! E aqui, outra regra do entretenimento, né, gente? Sem corpo,
sem confirmação de morte. Mas eu achei que ele tinha morrido, porque, o Buntaro foi muito brabo, né? Ele conseguiu sobreviver e voltar. Não é só sobreviver, ele voltou. E quando chegou lá em Ajiro, ele chegou naquele clima assim, né? Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Aliás, o Beto aqui, meu marido agora, tá? Comentou um negócio aqui que eu não tinha pensado. Você não tinha falado isso na hora que a gente assistiu. O Beto pensou que esse cara não sobreviveu assim, porque ele luta muito bem, não. Ele tá achando que o Ishido, que é o inimigo do Toranaga, que o Ishido foi lá e colou com ele e falou assim: quer sobreviver? Você não odeia o pessoal ali? Então, assim, que tal você colar com a gente e ser espião pra gente? Hã? Vocês gostam dessa teoria? Coloquem nos comentários. Agora eu fiquei bem cabreira com o Buntaro. Eu já não gostava dele, né? Agora morreu pra mim. O Blackthorn perguntou, ele ainda meteu uma lição de moral, falou que esse negócio de heroísmo é pros mortos. E ficar contando historinha é coisa de criança. Então ele não quis contar. E aí ficou aquela torta de climão com wasabi, né? Servida ali. Mas essa não foi a única torta. Deu pra entender o quanto que esse cara é tóxico, agressivo com a Mariko, né? E aí virou um contraponto interessante, né? Porque enquanto o Blackthorn falou pra ela que ela não precisava contar a história, né, se ela não quisesse, o Buntaro, né, o marido, humilhou ela e forçou ela a contar do passado. E aí, basicamente, a gente descobre que o pai da Mariko foi o Akeshi Jinsai, que era um nobre vassalo que matou o regente que governava antes do Taiko. Então ele matou o cara que mandava em tudo, porque ele descobriu esquemas corruptos. Só que isso é uma traição pesada, né, gente? Ele foi condenado a cometer o seppuku, que nós já aprendemos no começo da série, inclusive acho que até foi por isso que aconteceu no começo da série também, pra gente aprender como é. Lembrando que isso envolve matar a família inteira, né, e depois cometer o suicídio. Só que nesse momento a Mariko já estava casada, então ela não fazia parte desse núcleo. E ela foi obrigada a sobreviver, né? Ela até comentou que ela queria morrer junto, mas não deixaram. E isso acabou virando um fardo na vida dela e até meio que na vida do Buntaro, porque é uma desonra que ele sente que ele tem que carregar. Porque ele é marido da mulher que o pai foi horrível, né? Que o pai foi traíra. E ele gosta de ficar esfregando isso na cara dela. Inclusive, ele dá pouco valor pra vida dela, porque ele ficou no desafio do arco e flecha ali. Gente, pelo amor de Deus. E o que foi esse jantar de competição de quem é mais macho? Né? E quem que paga o pato? A mulher, claro. Então, primeiro, o Buntaro deixou a Mariko toda exposta ali, vulnerável, e depois ele ainda foi lá e agrediu ela. E foi a primeira vez que a gente viu ela sequer levantar a voz e perder a pose na série, né? Foi uma cena muito dolorida de assistir, mas assim, temos que elogiar a atriz, né? Ela entregou tudo. Inclusive, essa cena já pode me enviar o DM, né? O M-Tape da Ana Sawai, porque assim, espero que ela seja indicada em melhor atriz aí de minissérie, ou de série, não sei como que eles vão fazer, mas enfim. E o cúmulo, né, foi o Buntaro pedindo desculpa por ter causado na casa do Blackthorn. Pra ela, ele não pede desculpa, né? Enfim, são os costumes da época, a gente até entende, mas ranço. E eu sei que o Blackthorn, mais pro final do episódio, tá achando tudo um grande absurdo, né, e ele quer ir embora, só que simplesmente, quem volta também das cinzas? Ele mesmo, o terremoto Nenê. O mini terremoto cresceu, virou grande e engoliu as espadas de Toranaga. E mais uma vez, o Blackthorn mostra porque que ele virou Hatamoto, né? Ele ajuda a salvar o Toranaga ali. E ele também dá as katanás da família da Fuji pro Toranaga, porque a gente sabe que o cara não pode ficar sem espada, né? Só que a gente descobriu nesse episódio que a história dessas espadas não é tão nobre assim, né? É tudo meio pobreta. E o Toranaga, inclusive, sabe da origem da espada, mas ficar sem espada não dá. Ele até parece que ele dá uma olhada assim pra espada, ele sabe, né, que aquela espada não é de uma origem show, mas, ao mesmo tempo, os adversários dele não sabem, né, ninguém sabe. E também os adversários dele acharam o ataque de canhões lá, e o cara, né, matar todo mundo, também foi desonrado. E aí não fica muito claro pra gente até onde foi esse terremoto, mas o vilarejo fica ali prejudicado, né, então, assim, não parece um bom momento pra você estar numa guerra, né, no meio do terremoto. E, politicamente, as coisas pra ele também conseguiram piorar. Os regentes começaram a decidir que vão colocar alguém no lugar do Toranaga e acabam decidindo pelo Maeda, que é primo do Ono, que é aquele regente que tem as questões de saúde, ele tá sempre ali meio escondido. E eu amo que estão falando mal dele, eles falam assim, você sabe que ele é primo dele, né? Aí eu amo. Você fala, nossa, adoro, nada contra. Só que a Oshiba, que é a mãe do herdeiro do Taiko, ela acabou de voltar pra Osaka, ela tá temendo pelo filho dela, e a bicha é braba, né? Porque, realmente, se rola um golpe ali, depois como que o menino assume, então ela tá assim, ela cansou.
E ela fala assim, olha, Ishido, cansei dessa politicagem, você tá sendo feito de gato-sapato pelo Toranaga e agora quem vai liderar o conselho sou Joe. E a gente ainda não sabe muito bem, mas ela não é grande fã do Toranaga, então ela tá assim, né? Ela quer que ele se exploda. E também, lá no começo da série, lembra que ela tava presa em Edo? E aí a gente não sabia se ela tava de refém e tal, o Toranaga falou que não. Vamos ver. O que eu sei é que, gente, quando eu terminei de assistir a esse episódio, eu fiquei pensando muito no título, né? Que é Domado pelo Punho. Porque rolou um festival de gente exaltada, né? Cada um do seu jeito, né? Buntaro, o mais óbvio, né? Falou, foi mal, tava doidão. Mas teve o Toranaga gritando com o filho, né? Também que ele tá meio perdendo o controle. Teve a Fuji, que foi as vias de fato e mandou matar o jardineiro, né? Porque o cara tirou o bicho podre. A Mariko também acabou perdendo a linha, né? Porque ela, sei lá, jogou tudo pro alto nesse episódio, né? E a Oshiba, né? A mãe do herdeiro, que agora ela ficou zero paciência pra esses machos tudo. E ela vai fritar o Toranaga assim que possível. E aí a gente fica com essa pergunta, né? Por que ela quer fritar Toranaga? E aí essa pergunta nos leva pro episódio 6, que traz fofoca, gente. A gente começa a entender a missão e também essa espécie de maldição da Mariko também, né? Porque ela vai ter uma grande revelação conversando com o Toranaga e vai entender que tudo que ela considerava errado e injusto foi, na verdade, organizado pelo pai dela, né? Então vamos voltar aqui. Gente, eu amo flashback que explica as coisas pra nós, né? Então a gente vai lá pro castelo de Azuchi, 22 anos antes do acontecimento da série. E a gente vê um pouco, então, da infância da Mariko, quando ela chega pra morar nesse castelo com a família dela, porque o pai dela, o Akeshi, ele tinha acabado de se tornar vassalo, né? E aí ela é pequenininha e ela é apresentada pra uma outra menininha, que no caso era filha do regente da época. Que era quem? Oshiba. A moça que depois conseguiu ter o herdeiro do Taiko, né? Que é tamanho do menininho lá. Só que naquela época ela era chamada de Huri. E dá pra ver que as duas eram best friends, gente. Eu fiquei morrendo de dó. Elas eram inseparáveis, ficavam espionando, correndo pelo castelo e tal. E provavelmente elas viram muitas coisas ali que elas não podiam, né? Reuniões e gente sendo morta, né, que é horrível. E numa dessas vezes, a Mariko observa o pai dela completamente descontrolado, vendo o regente matar algumas pessoas, enquanto o Toranaga jovem, sim, ele está lá, pede pra ele se acalmar. Então, assim, o pai da Oshiba tava sendo malvado, e aí você já começa a entender o que rolou, né, gente? E o pai da Mariko foi contra ele e no fim, né, vai acabar matando ele. E também tem outros momentos que a gente vê o regente anterior, né, sentado do lado do Akeshi e do Toranaga. O Akeshi, o pai da Mariko, né? E aí a Oshiba, que tá olhando, ela sempre tá de olho ali no que o Toranaga tá fazendo. Então, assim, deu essa impressão que talvez o Toranaga estivesse fazendo jogo duplo ali. Ele era alinhado com a visão de mundo do Akeshi, o pai da Mariko, mas ao mesmo tempo ele tava ali, né, fazendo o que o regente mandava, né, obedecendo. E é isso, gente, a gente viu que eventualmente o Akeshi, pai da Mariko, matou o regente. E o regente era pai da Oshiba. Então tá claro por que a Oshiba odeia o Toranaga. Ela acha que ele teve a ver com a morte do regente, que era o pai dela. E outra coisa que é interessante desses flashbacks, que a gente vê que a Mariko recebeu o treinamento de luta, né? E o pai dela era super orgulhoso dela. E isso, quando ela vai casar com o Buntaro, né? Ela fica assim, gente, pra que eu vou casar com esse cara, né? Ela até fala, uma aliança política entre as nossas famílias não serve pra nada. E o pai dela fala que ela vai precisar servir a um bem maior, né? E aí é onde o ciclo se completa quando ela conversa lá com o Toranaga no fim do episódio. Porque ele explica que a luta dela ainda não acabou, que o pai dela organizou esse casamento justamente pra ela não morrer. Gente, porque quando ele matou o regente, depois ele sabia que ele já ia matar o cara. Só que ele queria que ela vivesse. Gente, imagina quanta terapia essa menina precisa. Só que foi isso, né, gente? Ela casou com o cara e ficou com esse casamento de centavos. Porque, né, ela nem viu sentido nesse casamento e depois o pai dela mata o cara e aí tem que se matar, mata toda a família dela e ela fica lá casada com o Buntaro. E o Buntaro ainda chega a reclamar pro Toranaga que ela é mal agradecida, enfim. Mas foi legal ver esse flashback pra gente entender tudo isso, ver a postura da Mariko mais jovem, que ela era muito mais combativa, né? Outra linguagem corporal, assim. E no presente a gente vê até quando ela vai no prostíbulo lá e tá conversando com a moça, são umas conversas muito, né, assim, ai, mas a senhora acha que não sei o que lá, tipo, com um sorrisinho, mas o que elas estão falando é tipo pau, pau, pau. Uma coisa de ser boazinha aqui, mas tá falando coisas duras. E naquela época ela não era assim, né? Então dá pra ver que nesse casamento
foi o que ela aprendeu, né? A ficar ali mais na dela, mas ela não deixa de ser combativa, né? De outro jeito. E em paralelo a tudo isso, o fato do cara ter matado o regente também influenciou o destino da Huri, que depois virou Oshiba, porque ela é levada do castelo quando ele morre e mais tarde ela é convocada pela primeira dama lá pra se tornar consorte do Taiko, porque eles não conseguiram ter herdeiro e depois ela até comenta que ninguém tava conseguindo, né, fazer um herdeiro e ela foi lá e conseguiu depois, né? E é aí que ela ganha o nome de Oshiba, né? Quando ela vai entrar ali pra família real, digamos. Inclusive, a gente vê a cena dela se deitando com o Taiko, né? E a cena é super desconfortante, né? Ela olhando pro outro lado. Inclusive, antes disso, tinham preparado um chá meio alucinógeno ali pra ela. Será que era pra ela suportar ter que dormir com um cara que ela nem... Enfim. Ou será que tem alguma outra coisa ali? Será que é pra ajudar a ter o filho? Porque depois ela fala pro Ishido que teve que tomar drogas e que foi muito difícil gerar esse herdeiro. Nananã. E aí fica o questionamento. Vocês acham que ela engravidou naturalmente desse cara? Ou ela teve que dar uns pulos por aí? E esse menino nem é filho do Taiko, hã? Fica essa teoria aí pra vocês também. Inclusive, é bem interessante que tem uma cena que mostra ali um teatro, né? Que é todo bonito, uma coisa assim. Só que mostra a história da própria Oshiba, né? Ela tá se vendo ali na história. Então, pra vocês verem a dimensão, a importância dessa personagem, né? A importância que ela tem de dar o herdeiro e tal. Só que, ao mesmo tempo, ela vê a história dela ali sendo romantizada, né? Meio amenizada ali no palco. Então, assim como as outras personagens femininas da série, né? A Oshiba também teve que dar seus pulos pra se manter com alguma função nessa sociedade. Então, ela quis fazer, né, o herdeiro, ela quis continuar ali. Então, olha que interessante como a série trata essas personagens femininas que são afetadas pelo mundo dos homens, né, pelos homens. Elas não têm muito o que reagir, mas elas conseguem fazer do limão uma limonada. Assim como as damas do Salgueiro, que dá o nome desse episódio, né? A gente vê que essas damas seriam as cortesãs das casas de chá, como é a Akiko. E é um paralelo interessante, porque não só as mulheres nobres estão à mercê dos caprichos dos poderosos, né? A gente vê que a Akiko também tá. Claro que são vidas totalmente diferentes, né, gente? Mas todas elas estão numa luta silenciosa, assim, né? E a luta dos homens é muito mais, né, guerra, é barulhenta e tal. Enfim, voltamos ao tempo presente da série e a gente vê os estragos que o terremoto causou lá. E até o Yabushiji comenta que se a linha Jiro tá ruim, no norte mais gente ainda morreu. Então a gente começa a ter dimensão desse terremoto, né? Mas quem foi o craque do jogo nesse episódio foi o Blackthorn, nosso querido Anjin, porque ele salvou o Toranaga de novo e ganhou uma promoção que ele nem queria. Agora ele é o general do regimento dos canhões. O homem mal chegou, já perdeu o cargo, coitado. E ele também vai ficar com o feudo perto de Kanagawa, com a remuneração de 600 kokus anuais. Achei chique. E lembrando que ele tava ganhando 250 por ano, então ele tá, né, triplicou aí o salário dele. Só que o gato não quer nada disso, gente, ele só quer vazar, pegar a bike dele e ir embora. E ele fala que ele quer interceptar o navio negro, lembra do navio lá que tava fazendo tretas? Mas o Toranaga não quer. E a solução dele é simples, ele fala, olha... Vamos te levar pra uma cortesã, né? De novo, os homens achando que o problema do cara é relaxar. Mas ele pede pra Mariko levar ele pra travesseirar lá na casa de chá e ele fala pra ela ficar lá no quarto pra poder traduzir. O que é muito um abuso de autoridade, eu acho também, né? O Toranaga não é tão legal assim, mas assim, por que vocês acham que ele fez isso? Né? Porque é um jeito de abafar as fofocas, né? Porque, gente, a série inteira já tá sabendo que ela e o Blackthorn são best friends, que tem uma coisa esquisita ali. E até o Toranaga tá sabendo e ele quer que a Mariko veja ele transando com a moça pra ela, de repente, não gostar mais dele, pra ela se afastar dessa situação. E também levar o moço lá nas cortesãs é um ótimo jeito de abafar as fofocas, né? Inclusive, na hora que ele vai embora, né, tá todo mundo ali olhando. Achei muito engraçado, ele tá saindo do prostíbulo e tá todo mundo lá ele, ó que legal, né? Tipo... E quem também estava de olho na casa de chá era o Omi, porque ele e a Kiko têm um lance, né? E ela também gosta dele, dá pra ver que eles têm uma coisa e ele tá... chateado, então mais um motivo pra ele não gostar do Blackthorn. E outra coisa, que o Toranaga também mandou o Buntaro dar um rolê aí, 7 dias, tipo, vai fazendo não sei o que lá, pra ficar longe dessa situação toda. Então, assim,
O elenco inteiro tá sabendo, gente, que Blackthorn e Mariko tem alguma coisa. Bom, então a Mariko segue as ordens do Toranaga, agenda o rolê pro Blackthorn lá na casa de chá. E detalhe que ela teve que negociar bem, né? Como eu falei, com o Charme ali, as duas sendo super gentis. Mas elas negociaram muito ali pra resolver o negócio, mas pagando bem que mal tem, né? A moça pensou. E aí, quando eles chegam lá no lugar, a Mariko vai dando as instruções pra ele, o que ele deve elogiar, vai explicando, né? Só que assim, ele não tá muito envergonhado, mas ele também não tá muito à vontade, não sei. Só que aí chega uma hora que vai rolando as falas ali, né? E ele até pega na mãozinha dela quando ele vai entrar no quarto com a Kiko. Mas a Mariko meio que descumpriu a ordem, né? Porque ela não entrou no quarto com ele. Acho que era pra ela ter entrado também. Enfim. Vamos ver se essa fofoca vai sair daí. Espero que não, né, gente? Porque se tem alguém que eu torço nessa série, é a Mariko. E vocês acharam essa sequência da casa de chá meio sensual? Assim, é super instigante, porque a Kiko, além de belíssima, né, de super elegante, ela é muito observadora. Ela sacou que eles ali têm alguma coisa no sigilo, né? Ela fala, né, de tipo... apagar a luz, né, pra privacidade, porque é muito ruim ver outra mulher sofrer, tipo, putz. E aí rola aquela cena, né, dela explicando pro gringo e a Mariko traduzindo, e aí vai focando no pescoço dela, vai virando sensual, assim, gente. E a tradução da Mariko foi com Deus, né, ela não sei se aqui, mas o que ela tava traduzindo mais. E enquanto isso, lá em Osaka, a Oshiba fez uma jogada ali de influência pra defender os seus interesses e conseguir plantar uma história de que estão tentando matar o herdeiro. E com isso, o Ishido trancou o castelo, por isso que rolou aquilo lá. Então ninguém entra, ninguém sai, nem os padres têm mais acesso ao palácio. O que pra Oshiba... tudo bem também, porque ela não, né, tá nem aí pros católicos. Sei que a situação deixa geral bravo ali, especialmente o Sugiyama. Esse regente desabafa ali no meio da peça e diz que não tá acontecendo nada, que eles viraram marionetes na mão da Oshiba. E detalhe que a mulher do Toranaga, lembra que ela ficou lá no castelo, ficou em Osaka, e o Hiromatsu acabou tendo que fugir sozinho na madrugada pra poder levar a notícia, porque tava lá grávida, aquela confusão. Então, assim... será que numa eventual guerra, a esposa do Toranaga, que é a Kiri, ela tá lá de refém, né? Ela ficou lá. E aí? E essa tensão foi escalonando a ponto do Ishido aceitar a indicação da Oshiba pro senhorito, o cara do teatro, né? O ator, pra entrar no conselho como o quinto elemento ali. Só que na hora de votar, reviravolta. O Sugiyama fala, acho que não. Só que aí, o que eu não esperava, você esperava? O Sugiyama é assassinado tentando fugir de Osaka. E aí fica, né, parecendo, ele foi atacado por um bando de gente nada a ver, assim. Só que a gente sabe que foi o Ishido, né? Falou, não aprovou, meu filho? Então, ó, matou o cara. E as últimas palavras dele deixam um recado aí sobre o Ishido. Ele diz que o cara é só um burocrata, né? Basicamente falando que ele é pau mandado. Bom, então a guerra está realmente vindo aí, né? Acho que já tá meio que rolando. E diante dessa encrenca toda, o Toranaga se reúne com seus homens de confiança e resolve pôr em prática um plano muito violento e muito antigo que eles já tinham desenhado e ele não queria, mas ele vai pôr bem no fim do episódio, assim, que foi bem top. Que é chamado de Céu Carmesim. É um ataque único e pesado em Osaka pra instituir um único governante, que é o Shogun, né? O nome da série, minha gente. Só que o Toranaga não queria isso, Só que ele vai ter que aceitar, diz ele, que por causa do herdeiro, né? Que é pra salvar o herdeiro. Ou seja, ele mudou de estratégia aí depois de tudo que aconteceu, né? Desses últimos acontecimentos. Porque o Toranaga sabe que a batata dele tá assando, né, gente? A batata dele já até queimou lá em Osaka. Tem chances dele ser deposto ali falsamente, ou até morto, né? Porque outro cara morreu. E o Yabushiji, que não é besta, agora é 100% time Toranaga, né? Ele tá assim, Toranaga. E aí eu pergunto pra vocês, será que esse plano já tá traçado desde a época lá do pai da Mariko, que o pai da Mariko assassinou o regente? E o Toranaga já queria ser Shogun? Será? Ou será que ele é legal mesmo, né? E tá ali fingindo, não, gente, eu nem queria. Lembrando que ele vem do clã Minowara, que todos os personagens ali falam que, nossa, é um clã muito poderoso, nossa, não sei o quê, mas que não está no poder já tem algum tempo. Então eu quero saber de vocês as teorias aí nos comentários. E eu volto em breve com mais Shogun pra gente falar dos episódios 7 e 8, que eu já estou muito ansiosa. Gente, acabou o episódio 6, eu tava assim, ó. Tará, vai, Shogun! Eu tava assim, eu tava muito bom. Então é isso, gente. Até breve. Um beijo. Tchau.